falar com vocês aqui um pouco sobre a questão dos valores e vou tocar num ponto aqui relativamente sensível no que diz respeito a alguns traços de personalidade, especificamente aqui introversão e extroversão. Tudo bem? Para a gente começar a desenvolver um pouco essa ideia, é importante a gente ter clara noção exata do que significa valores, né, no contexto da ACT, da Terapia de Aceitação e Compromisso. Valores, uma definição muito simples e precisa desse conceito, se refere a qualidades da ação, qualidades conscientes escolhidas de uma determinada ação ou de um conjunto de ações que se expressam ou se manifestam nas relações sociais do dia a dia. Por exemplo, ser competente, ser espontâneo, ser sincero, ser carinhoso e assim por diante. Tudo bem? Então, diferentemente de objetivos, valores são comportamentos ou conjuntos de comportamentos qualificados dessa maneira que podem ser exercidos, podem ser vivenciados no momento presente. Tudo bem? Quando eu falo de objetivos, eu estou falando de um evento que está no futuro e que eu preciso percorrer um determinado caminho para alcançar aquele objetivo. Os valores não. Os valores são mais difusos, são mais abrangentes e precisam ser vivenciados nesse momento presente. Tudo bem? De modo que eu escrevi um artigo no blog recentemente provocando uma reflexão a respeito de se a timidez, e aqui eu vou usar a palavra timidez e a palavra introversão como palavras intercambiáveis, mais ou menos como sinônimos. Tudo bem? Embora a gente saiba que conceitualmente existem algumas diferenças importantes. Tá? Bom, e aí eu fiz uma provocação nesse vídeo, provocando uma reflexão, entendendo que a timidez como uma qualidade do comportamento social, se ela poderia ser considerada como um valor ou não. Tudo bem? Se vocês tiverem curiosidade em se aprofundar nesse tema, só consultarem ali o blog e o texto está lá. Timidez como um valor. Será que isso é possível? Porque o que acontece? Se você for pegar esses dois extremos do comportamento social, que fazem parte de um contínuo, ou seja, numa ponta do contínuo eu tenho o comportamento introvertido, o comportamento fechado, reservado, mais tímido e assim por diante. E na outra ponta do contínuo eu tenho o comportamento extrovertido, o comportamento mais sociável, mais aberto, mais expansivo e assim por diante. Ou mais desinibido e etc. Tudo bem? Pelo que eu venho observando já há algum tempo, as pessoas que têm uma característica de personalidade mais introvertida ou mais tímida, elas tendem a apreciar e a se conectar melhor com pessoas que também têm esses traços de personalidade. Tudo bem? Por outro lado, essas pessoas mais introvertidas e mais tímidas, elas tendem, isso aqui de uma maneira geral, tá, pessoal? Não que não possa haver um processo inverso, tá? Por outro lado, essas pessoas mais introvertidas, elas também tendem a ter um certo sentimento de... Não sei se repulsa seria uma palavra muito forte, mas um certo sentimento de desconforto, mal-estar,
ainda que seja um mal-estar e um desconforto vago e impreciso, quando elas estão na presença de pessoas muito sociáveis, muito extrovertidas, né? Por exemplo, pessoas que têm muitos amigos, pessoas que falam muito, pessoas que falam num tom de voz muito alto, pessoas que são extremamente sociáveis, né, que é o que eu estou chamando aqui, no título do vídeo, de uma sociabilidade excessiva. Tudo bem? Onde é que eu estou querendo chegar com essa reflexão? Pessoal, quando a gente fala as palavras introversão e extroversão, como eu coloquei antes, a gente está se referindo a características do temperamento ou características da personalidade. Tudo bem? Ainda que essas características tenham um forte componente genético, ou seja, eu já nasço com traço de extroversão ou de introversão, ou pelo menos em algum ponto desse contínuo, eu tenho um certo grau de escolha em relação à maneira como eu quero ser no mundo social ou nas relações sociais. Tudo bem? O que isso significa? Que eu posso, ainda que eu tenha um temperamento mais extrovertido ou mais introvertido, eu posso aprender a agir de uma maneira mais ou menos extrovertida ou introvertida. Tudo bem? Então aí que entra a questão do valor, né? Em geral, as pessoas extrovertidas, né, que já têm esse traço de temperamento desenvolvido, né, elas tendem a atribuir um valor maior para pessoas que se comunicam mais, que falam mais, têm muitos amigos, muitas relações, falam mais alto, falam inclusive mais rápido e assim por diante. Essas pessoas tendem a valorizar esse tipo de comportamento e tendem a se identificar com essas pessoas com características semelhantes nos contextos sociais. Tudo bem? E aqui, gente, eu estou fazendo uma relação com a cultura mais ampla, que a nossa cultura, de uma forma geral, tende a valorizar esse tipo de comportamento. E aí que está o X da questão. Se você que está assistindo esse vídeo, né, tem um temperamento oposto disso, ou seja, você é uma pessoa mais introvertida, mais fechada, mais na sua, mais tímida e assim por diante, será que você não poderia, né, ou não pode assumir isso como um valor para a sua vida? O que eu estou querendo dizer com valor aqui? De novo, gente, enfatizando, valor aqui como uma qualidade consciente e escolhida de ação, né? Então, assim, eu qualifico uma determinada ação como introvertida, como tímida, né? E se eu gosto de ser assim, eu posso conscientemente escolher agir dessa forma nas situações sociais. Reparem, eu não estou querendo sugerir aqui que você tem que agir assim em todas as situações sociais. No entanto, é como se isso fizesse parte da sua essência, daquilo que é importante para você. Os valores têm muito a ver com isso, né? Com a atribuição de importância que eu dou para uma determinada forma de interação social. Tudo bem? Então, se eu me sinto mais à vontade com pessoas que também falam pouco, que não se estendem muito, que falam num tom de voz mais tranquilo, mais suave, mais baixo, que não são muito de falar por falar, né? Falar qualquer coisa. Ou seja, que são mais introvertidas, se eu valorizo isso, por que eu não posso assumir essa qualidade de comportamento como um valor e eu agir assim, me relacionar com as pessoas dentro desse padrão? Certo? É óbvio que se eu estou numa situação social que me exige um comportamento mais sociável, mais extrovertido, eu vou
digamos assim, me adaptar àquela situação social. Agora, eu tenho essa base comportamental por trás do meu comportamento social. Qual? De ser uma pessoa que aprecia um comportamento mais reservado, mais introvertido, me sinto mais confortável e me identifico mais com pessoas que também têm esse traço de personalidade e assim por diante. Tudo bem? Então assim, gente, na medida em que vocês, de alguma maneira, acolhem ou se colocam com uma atitude de abertura para esse estado, para esse traço de personalidade, provavelmente vocês vão se sentir mais à vontade com vocês mesmos e em relação aos outros numa situação social qualquer. Por quê? Porque eu paro de brigar, digamos assim, com uma parte de mim mesmo que supostamente eu não gosto. Você pode até realmente não gostar de ser tímido ou ser introvertido, você pode querer, você pode, digamos assim, ser uma pessoa tímida, mas valorizar o comportamento extrovertido. Isso é uma coisa. Aí você trabalha para desenvolver algumas habilidades sociais de extroversão, de desinibição social e assim por diante. Agora, se você é uma pessoa tímida, introvertida e você tem consciência de que você valoriza, de que isso é importante para você, por que não assumir isso diante de uma relação social? Né? Então, assim, essa questão dos valores, né, é uma questão muito importante porque envolve muito uma questão de escolha consciente da forma como você quer se relacionar no mundo e você quer se posicionar diante das situações sociais. Tudo bem? Então é isso, gente. Queria provocar essa reflexão aqui com vocês nesse vídeo. Espero que tenha sido interessante. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva aqui no nosso canal. Se tiver alguma sugestão de tema para vídeo, vocês podem escrever para mim aqui no comentário. Tá bom? É isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.